Tudo bem? Passando para a gente conversar um pouco sobre a civilização egípcia. Vou trazer aqui esse slide para a gente debater um pouco sobre alguns aspectos dessa civilização, que é importantíssimo para a gente entender esse processo de surgimento das civilizações ali no Crescente Fértil, né? Ali na região do Egito, né? No delta, ali no delta também do Rio Nilo, né? Praticamente ali, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, vai começar pela questão aqui dos aspectos geográficos, aonde se localiza o Egito. O Egito vai desenvolver no Nordeste africano, é uma terra árida, cercada por desertos, onde a vida ali só foi possível em virtude da presença do Rio Nilo. Então já tem a ideia de que o Egito só vai existir por conta do Rio Nilo. Então o Egito é uma dádiva do Nilo, tá bom? E esse rio ele vai propiciar águas para rebanho e para abastecimento humano e para irrigação de plantas. É um deserto árido, né, que vai favorecer a civilização, à medida que a proteção contra os invasores estrangeiros. Então esse deserto aqui, pessoal, aqui ó, o deserto entre o Egito, ele praticamente vai servir de proteção, aonde vai reduzir a influência estrangeira. Mas é uma região que vai sofrer uma invasão no 5º milênio a.C., com os povos Hicsos, né, que é um povo semita, que vão invadir o Egito e dominar. É um povo que usava as técnicas militares através de armas de metal e carros de combate. Sobre a política egípcia, né, a gente vai entender que a história política está dividida em dois períodos, o dinástico e o pré-dinástico, onde o Baixo Egito ele vai estar aqui próximo ao delta do Rio Nilo, e aqui é o Alto Egito, né, com a coroazinha branca. Onde o período pré-dinástico, a gente vai dizer que não vai existir uma unidade política. O que vai ocorrer aqui são tribos aqui ao redor do Rio Nilo, onde vai ter pessoas, líderes chamados nomos, né? Que nomos, os nomarcas, né? Que vão praticamente liderar aqui essa política aqui, no caso aqui dessas tribos. Só que quando chega no ano 3200 a.C., o rei Menes unificou o norte, né, o Baixo Egito com o Alto Egito, iniciando o período dinástico do Egito, tá bom, pessoal? E esse rei vai se transformar no primeiro faraó do Egito. Vamos lá, agora a questão política, né? A monarquia é uma monarquia teocrática, o Egito é uma monarquia teocrática, onde o poder político, pessoal, o poder é considerado divino. E o faraó é considerado um deus, onde ele é praticamente na mitologia uma reencarnação de Horus, deus Horus, que é filho de Osíris, Ísis e Osíris, né, que reinava sobre a terra. Então, o aproveitamento dessas águas, pessoal, vai obrigar os egípcios a construir canais de irrigação, como vocês podem ver aqui nessa fotozinha aqui, ó. Praticamente aqui são os canais de irrigação que levavam águas a quilômetros, né? Deserto adentro, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então a mobilização de grande contingente populacional, onde o Estado ele vai assumir um poder de comando e organização do trabalho, né? Uma servidão coletiva que vai se caracterizar em um império teocrático de regadio. Império teocrático de regadio. E a forma é a servidão coletiva. Aqui, pessoal, é o modo de produção asiático. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então aqui vocês podem ver uma figura, né? Como funcionava lá no Egito. Então, como é que funcionava a organização econômica? A gente já pode notar que a agricultura era a principal atividade. O Estado, pessoal, era responsável pela produção e pelo armazenamento dos gêneros alimentícios, aonde essa produção, pessoal, quem beneficiava primeiramente era a família do faraó e uma classe sacerdotal. E a maioria absoluta da população, pessoal, praticamente era composta por camponeses, tá bom, pessoal? Praticamente, que vivia em uma miséria. E o faraó, pessoal, como eu já falei, ele era uma pessoa que era personificado com o Estado, né? E praticamente ele era dono dos rebanhos e das terras,
Olha aqui, primeiramente, hoje a gente tem ideia de propriedade privada. Naquela época não. Quem era dono das terras era o faraó, que era uma pessoa que era personificado no Estado. Um Estado teocrático, né? Onde o rei, o poder é mando divino. Então o trabalho, pessoal, era realizado praticamente por quem? Por camponeses. E o regime era a servidão coletiva. Então eles pagavam o trabalho em forma do Estado de forma de trabalho e trabalhavam na lavoura, né? E na construção de obras hidráulicas. Tá bom? Vamos lá. Que se caracterizava pelo modo de produção asiático. Tá certo? Agora sobre a estrutura social. Hoje se falamos em classe social. Naquela época, essa ideia de classe social não existia, tá bom, pessoal? É uma coisa muito contemporânea. Então a sociedade no Egito era uma sociedade estamental, uma sociedade quase sem mobilidade social. Hoje, um pobre pode ficar rico, ou ao contrário, naquela época não. Se você nascesse camponês, você morreria camponês, tá bom? Praticamente é assim. Então, todos estavam submetidos a quem? Ao poder do faraó, que era personificado na figura do Estado. Então, todos eram socialmente abaixo de sua família. O grupo dominante que gozava de privilégio, quem era? Os sacerdotes, os nobres e os escribas, como eu falei na aula passada. Então, os grupos dominantes, né, regidos da exploração absoluta, o artesanato e os escravos, né? Praticamente era os escravos, pessoal, geralmente eram o quê? Prisioneiros de guerra. Mas se eu fosse filho de escravo, eu também seria escravo também, tá bom, pessoal? Já a religião, pessoal, do Egito, ele vai, como hoje também, eles vão oferecer o quê? Uma influência na vida do povo. Então o povo egípcio, eles eram o quê? Era identificado com lendas mitológicas, né? Onde submetido à autoridade do faraó era fundamento do poder do faraó, tá bom? Nela estava a explicação mitológica da cheia do rio Nilo, praticamente, né? Então justificava também o regime de servidão coletiva, né? Que as pessoas trabalhavam porque o faraó mandava e o faraó era uma personificação de Deus. E seu Deus, né, era humano, tinha forma humana e forma de animal, né, que acreditavam que na vida após a morte e na mumificação dos mortos. Isso aqui é a questão da religião do rei do Egito, tá certo? Já a cultura egípcia, pessoal, foi profundamente influenciada pelas crenças religiosas daquele povo. Existia a crença de a vida após a morte, que estimulou o quê? A preocupação com a conservação do corpo. Olha aí. Então, o desenvolvimento do embalsamento, as técnicas e a mumificação, que vai levar o quê? Ao conhecimento do corpo humano. Olha aí. Tá bom? Então, isso vai resultar em quê? Na prática cirúrgica, tratamento de doenças e o desenvolvimento de técnicas de conservantes. Tá bom? Entre a preocupação em guardar os pertences dos mortos, estimulando o quê? A construção de templos, tá bom? Então vamos lá. Aí a questão da arquitetura, a gente vai ver a construção de pirâmides, zigurates e mastabas. Então esses locais eram o que? Eram colocados corpos dos faraós e Deus e seus familiares. Então faraó e familiares não são pessoas pobres, né? São pessoas de influência. Então esse processo era da elite, né? Agora a questão da escrita, hoje a gente escreve português aqui no Brasil, não é isso? Né? Todo mundo escreve português, independentemente de sua posição social. Já no Egito não, o hieroglifo era a escrita sagrada, a hierática era uma forma simplificada anterior, e a demótica era mais simples, né? Praticamente existia uma escrita de acordo com a sua posição social que você ocupava. Já essa escrita, ela foi escrita por quem? Pelo francês Champollion,
que integrou o comando militar, né, do Napoleão Bonaparte. E aqui, pessoal, a gente vê alguns vales, né? Esse aqui acho que é o Vale dos Reis, ou é uma pirâmide, bem antigo, né? Alguma arquitetura egípcia, bem interessante. Pronto, aqui tem o Vale dos Reis. Aqui também, pessoal, eram locais que eram sepultados os faraós. Não somente em pirâmides era, tá bom? E havia sepultamento. Vamos lá. Olha como é interessante aqui. Olha essa arquitetura, muito, muito interessante. Olha aqui, pessoal, que coisa mais linda. Muito, muito bonito mesmo. Olha aqui, ó. Aqui é um túmulo de um faraó, né? As escritas, bem direitinho, né? E aqui, pessoal, nós temos o Ramsés. Tá bom, pessoal? Que aqui é a mumificação dele. Bem interessante, lindo e maravilhoso. Está aqui, tá bom? Olha aqui, pessoal. Aqui, ó, os arqueólogos, né? Que descobriram uma tumba, né? Que é um corpo mumificado, do Ramsés. Muito, muito interessante mesmo, pessoal. E aqui outra tumba, né? Que é dentro de uma pirâmide, né? Então, pessoal, obrigado a todos. Espero que eu tenha sido útil para a aula de vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço.